pessoal, tudo bem? Gostaram da nossa primeira videoaula que você assistiu aí da sua casa? Nós aqui estamos torcendo para que você goste e também aprenda bastante nesse período. Que você consiga ter bons momentos de estudo, que também possa aproveitar o tempo em família, um tempo de descanso. Que bom ter esse tempinho juntinho também, né? Bom, hoje nós iremos revisar um pouco do que vimos na semana passada. Será que você lembra que a gente aprendeu em ciências? Nós aprendemos sobre as relações entre os seres vivos. Aprendemos que algumas têm prejuízo, outras têm benefício, algumas ocorrem com a mesma espécie, com seres da mesma espécie, outros com seres de espécies diferentes. Vamos retomar? Então vamos lá. Vamos começar falando da protocooperação. Você lembra dessa relação? Protocooperação, uma cooperação mútua. Temos também o comensalismo. Comensal. Lembra qual é essa? Temos a sociedade. A predação. A competição e, para finalizar, parasitismo. Então, primeiro nós iremos pensar quais relações têm benefício e prejuízo, tá certo? Então, na protocooperação, na cooperação mútua, dois seres se relacionam e os dois saem ganhando. Então, é uma relação de benefício para os dois lados. Benefício para os dois lados. A abelha e as flores, né? O beija-flor e a flor. A gente aprendeu vários exemplos de protocooperação. Então, benefício para os dois lados. Já no comensalismo, um ser sai ganhando e o outro é indiferente. Vou colocar o símbolozinho de zero ali porque é indiferente. Não perde e não ganha. Na sociedade, assim como na protocooperação, os dois seres saem ganhando. Porém, na cooperação, nós temos espécies diferentes e aqui seres da mesma espécie. Espécies diferentes e seres da mesma espécie. Exemplo de sociedade: formigas, cupins, vespas. Na predação, a relação que é a base da cadeia alimentar que nós aprendemos. Na predação, um ser vivo, o ser vivo que está se alimentando sai ganhando e o ser vivo que serve de alimento ao outro sai perdendo. Então, positivo e negativo. Na competição, aqui sempre é alimento. Na competição, então nós temos dois seres que vão disputar alguma situação. Ou pode ser um território, pode ser um alimento, pode ser uma fêmea, não importa, mas a questão aqui é disputa. Na predação, a relação é de alimentação. Na competição, sempre essa questão da disputa. Na competição, um ser vivo sai ganhando e o outro sai perdendo e algumas vezes os dois saem perdendo. Você acredita? Os dois saem às vezes tão machucados, por exemplo, que os dois saem perdendo. E no parasitismo, um ser também sai ganhando, que é o parasita, e o outro sai perdendo, que é o parasitado, que é o ser hospedeiro, tá? Olhando para cá, qual é a diferença entre predação e parasitismo? Na predação, a relação é de alimentação, no parasitismo também, mas aqui um ser abriga o corpo do outro, parasitando-o, tá? Pode ser fora do corpo, pode ser dentro, mas ele retira os seus nutrientes diretamente do outro ser, tá certo? Então são essas as relações ecológicas que a gente aprendeu na semana passada.
Será que durante essa semana você conseguiu perceber algumas relações entre os seres vivos? Preste atenção, o animal que está se alimentando na árvore, do que ele está se alimentando? Ou um outro que pega um pedaço da árvore para fazer seu ninho, como que ele está utilizando aquela planta? Já percebeu bromélias, orquídeas por onde você passa? São relações entre os seres vivos, a pulga, né, no cachorro, no gato. Então, é uma relação de parasitismo. A gente precisa ter um olhar atento para o ambiente para poder aprender mais sobre as relações entre os seres vivos, tá certo? Agora você vai pausar esse vídeo e nós iremos iniciar um novo estudo sobre os ambientes da Terra e do Brasil. Vamos lá? Agora que você já aprendeu sobre a diversidade dos seres vivos e de como esses seres se relacionam nos diferentes ambientes, vamos aprender sobre os diferentes ambientes. Esse conteúdo já está no volume 2, mas não se preocupe. Se você ainda não recebeu, você pode acessar o Positivo On e acompanhar depois, tá bom? O importante agora é você prestar atenção na aula, tá certo? Muito bem! Quando a gente for estudar sobre os ambientes da Terra, a gente também vai aprender sobre os ambientes do Brasil. Por que nós temos tantos ambientes diferentes no Brasil? Esse capítulo ele inicia com a apresentação do mapa do Brasil. Será que você conhece este desenho? É o mapa do Brasil. Então, este é o nosso país, que está aqui na América do Sul. Então, por essa imagem, você consegue perceber o quanto o Brasil é imenso. Olha quantas regiões brasileiras, e nesse mapa a gente já tem uma ideia da vegetação. Então aqui, olha, uma região mais seca, mais árida. Aqui a gente tem uma região bem fechada de mata, é a região da floresta amazônica. E nós aqui onde nós estamos gravando, nós estamos aqui no sul, né? Aqui nós moramos em Curitiba. E você consegue localizar neste mapa onde você mora e como é o ambiente onde você vive? Que árvores tem aí? Que animais tem aí? Como é esse ambiente? O ar é seco, o ar é úmido, chove bastante, chove pouco. Em que dia hoje você está assistindo esse vídeo? Como está o dia hoje? Está um dia agradável? Está um dia quente? Ou mais ou menos, talvez um pouco frio? Então, são características dos diferentes ambientes. Temos a Mata Atlântica que percorre toda a costa brasileira. São muitos ambientes e cada um com as suas características, com os seres que habitam aquele local. Veja lá também, tem uma conversa entre mãe e filha. A mãe está fazendo uma viagem. Imagina você estar viajando de Manaus para Brasília. Então, saindo daqui da região mais da floresta amazônica e indo já para a região do Cerrado. Numa viagem como essa, até mesmo do avião, seria fácil perceber a mudança de paisagem. E é isso que é retratado no início do capítulo. Então, lá na abertura, mãe e filha conversam. A filha perguntando para a mãe: mãe, onde que você está? Estou saindo de Manaus, indo para Brasília. Saindo de Manaus, uma visão mais de floresta e muito urbana também, é óbvio. E chegando em Brasília, antes do aeroporto, uma visão também do cerrado. Então, a floresta e o cerrado com características muito diferentes, né? O tipo de árvore é diferente, a coloração da vegetação é diferente, como as pessoas percebem o tempo na sua região, o clima diferente. Por que é que nós temos tantas diferenças de ambientes no Brasil e no mundo? A resposta, que vou mostrar um livro para vocês, é a maneira
como o planeta Terra é iluminado. Então, o Sol, ele não chega em todas as regiões da mesma forma. Sendo assim, a região que recebe mais luz e calor do Sol é a região próxima à linha do Equador, tá? Então, essa região aqui forma uma faixa de ambientes com temperaturas mais altas. Fora daqui nós temos as zonas temperadas, uma variação de florestas e mais aos polos, regiões frias. Então a zona polar caracterizada por ser essas regiões frias. Se a gente pensar dessa maneira, nós podemos imaginar que aqui no centro do Brasil, no coração do Brasil, a gente poderíamos ter ambientes semelhantes ao da África. E é isso mesmo, tanto é que o Cerrado, ele também é chamado de savana brasileira, pelas características que tem. Ah, mas é sempre assim? Não, porque não é só essa característica que influencia a vegetação, que influencia a paisagem de um lugar. Se tem uma cobertura de montanhas próximas, por exemplo, isso vai influenciar a presença de água, a presença de rios, vai influenciar, mas a gente pode imaginar algumas semelhanças. Da mesma maneira, se nós pegarmos lá a região do Canadá ou o norte dos Estados Unidos, a gente tem várias árvores semelhantes também aqui ao sul do Brasil. Então, essas árvores chamadas coníferas, né, que são altas, se dispersam pelo vento, por exemplo, são típicas desses ambientes. Então, cada ambiente tem as suas próprias características e vai ter os seres que habitam aquele ambiente também com características adaptadas àquele espaço, tá certo? Então, você vai ler o seu livro depois com calma, explorar essa questão dos diferentes ambientes e da influência da iluminação solar, e a gente retorna aqui na semana que vem para discutir um pouco sobre o ambiente em que você está. Então você vai ler no seu livro e você vai escrever também como é o ambiente que você está, em que região do Brasil, como é a vegetação e como você percebe esse ambiente ao seu redor, tá certo? Um abraço e até a próxima semana.